Obrigada. Estão surpresos? Né? De repente eu aqui, né, vou trazer a palavra. Misericórdia, só o Senhor, né? Deus, bom que Deus é maravilhoso, né? Ele está sempre com a gente é tão pequenininho e Ele é tão grande e permite que a gente possa vir e falar alguma coisa dEle, né? E antes de entrar nessa palavra, essa palavra que Deus deu assim, ela é bem antiga. Põe antiga nisso. Essa palavra tem mais ou menos a idade de Samuel, bem antigo. Uma vez eu estava... A Rosa está rindo, a sogra de Samuel. Samuel é antigo, viu, Rosa? Uma vez eu estava assim, lá na minha cama, à noite, pensando, já pronta para dormir. Aí o pastor já estava meio que pegou no sono. E eu lá, meditando. De repente me veio uma frase na mente. E essa frase foi: o mestre chegou e te chama. Aí eu fiquei encafifada. De onde que é essa frase? O mestre chegou e te chama. Eu fiquei pensando, essa frase, será que está escrito na Bíblia? Será que é uma frase, uma poesia de Joia Júnior? Quem é bem antigo lembra de Joia Júnior. Minha sogra já balançou a cabeça. E aí, eu peguei, virei, acordei. Amor, que negócio é esse? O mestre chegou e te chama. Gente, ele levou um susto. Quase que ele virou para mim, está chamando quem? Você ou eu? Né? Aí eu virei para ele e falei assim, é de Joia Júnior, está na Bíblia, que às vezes a gente faz umas confusões, né? Ele falou, não, está na Bíblia, né? Sobre a ressurreição de Lázaro. Quando Marta e Maria estavam chorando a morte de Lázaro, as pessoas chegaram para elas e falaram, o mestre está aí, ele chegou e te chama. E aí eu fui para essa palavra, João 11. 3 pontos me chamaram muita atenção. Mas eu não vou falar sobre esses 3 pontos agora. Eu vou falar agora sobre 2 Coríntios 5, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. No louvor dessa noite, nós cantamos ao único que é digno. Nós exaltamos o nome do Senhor, nós dissemos para o Senhor o quanto Ele é grande. Nós falamos aqui do seu poder e nós cremos nesse poder. Nós cremos o quanto esse Deus é tremendo. O nosso Deus, Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o meu criador, Ele é o seu criador. E olha que interessante, quando Ele criou o mundo, quando Ele criou todos os seres, Ele chamou o homem de lado, assim, de canto, e falou assim, vem aqui, está vendo esses animais? Vou fazer assim, não, vocês vão ficar ofendidos. Vamos imaginar que ali tem animais. Tá? Eu falei, tá vendo? O que é isso, Cristina? Está vendo esses animais? Você está autorizado a dar nome para cada um deles. Olha que coisa tremenda. O Senhor poderia fazer isso no nosso lugar. Ele pode todas as coisas. Mas Ele escolheu que nós participássemos com Ele. Deus pode fazer tudo que Ele quiser. Mas Ele escolheu a mim e a você para sermos usados tremendamente por Ele. Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida. Como eu falei, essa mensagem é antiga. Às vezes o bispo fala para mim, alguém fala, prega, Cristina. Eu falei, não, ele prega, Cristina, prega aquela tua mensagem. Né? Você é uma pessoa de uma mensagem só. Eu sempre tive vergonha de falar, assim, às vezes eu falo no louvor e tal, mas de pregar, gente, é difícil, é difícil estar aqui na frente, né? Não é brincadeira não, a gente está falando de um ser tremendo, de um ser todo-poderoso, e quem sou eu? Sou tão pequenininha. Mas Deus é tão tremendo que Ele dá esse privilégio para a gente. Aqui diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ele quer reconciliar consigo todas as coisas. E Ele usa a gente para esse ministério.
Ministério da reconciliação, ministério da salvação. Ele quer que você seja um instrumento dele para salvar outras pessoas, para reconciliar o mundo com ele. Nós sabemos que quando Cristo morreu e ressuscitou, a pedra foi retirada sem a nossa ajuda. Não tinha ninguém ali para retirar a pedra. Então a gente sabe que se Deus quiser, Ele retira a pedra. Mas Ele escolheu, naquele dia, falar para aquelas pessoas que estavam ali: tirai a pedra. Ele virou para o Samuel e falou: Samuel, tira a pedra. Ele virou para o Cris e falou: Cris, tira a pedra. E se a gente trouxer isso para a salvação, Ele estava ressuscitando uma pessoa. E nós sabemos que a ressurreição só Ele pode fazer. Só Ele. A salvação só Ele pode dar. Eu não posso dar a salvação para ninguém, mas só Ele pode dar. O que eu posso fazer é tirar a pedra. E quando eu tiro a pedra desse túmulo, eu permito que a luz entre nesse túmulo. Eu permito que a voz de Cristo entre nesse túmulo. Porque quando a pedra foi retirada, Jesus falou: Lázaro, vem fora. Então, quando eu tiro a pedra, eu estou fazendo o quê? Eu estou falando de Cristo. Eu estou levando Cristo às pessoas. Eu estou levando a luz às pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Que estão com o coração destruído. Que precisam ouvir. Às vezes a gente pensa que está tudo bem na vida das pessoas porque elas estão sorrindo. Mas a gente tem um coração morto lá dentro. E que precisa que eu, que já tenho a luz, que já tenho a ressurreição em Cristo, que já tenho a palavra de Deus no meu coração, eu preciso retirar essa pedra, eu preciso levar esse evangelho. Retirar a pedra é levar o evangelho para aqueles que não têm, para que essas pessoas possam ouvir a voz de Cristo. Há muita gente pregando por aí, há muitos programas de televisão. Às vezes a gente pensa: não, as pessoas já estão lá, já estão levando as pessoas a Cristo, eu não preciso. Não, eu preciso. O Senhor me deu a salvação, Ele me deu a salvação para que eu pudesse levar a salvação, Cristo também, para as outras pessoas. Isso não é responsabilidade de outros. Jesus não chamou outras pessoas de outra cidade para retirar a pedra. Ele chamou aquelas pessoas que estavam ali perto dele. E quem está ali perto dele agora é eu e você. Quem está aqui nesta noite sou eu e você. E Ele chama a nós nesta noite. Tira a pedra daquele seu irmão que está lá no trabalho, daquela pessoa que está lá no trabalho. Que você passa por ela, você fala de tantas coisas, mas você não fala de mim. Tira a pedra para que esse evangelho, a minha voz possa chegar naquele ouvido, naquele coração endurecido. Vai lá, tira a pedra para que a minha luz possa entrar naquele coração. E muitas vezes, ao invés da gente tirar a pedra, a gente está sendo pedra. Ao invés de retirarmos a pedra para que esse evangelho entre, a gente está sendo pedra de tropeço. Né? Porque quando nós não falamos de Deus, quando nós damos mau testemunho, as pessoas começam a tropeçar por nossa culpa. Mas o Senhor nos chama para que tiremos a pedra. O que nós seremos, né? O que nós somos? Tiradores de pedra ou colocamos a pedra? Tiramos a pedra para que as pessoas ouçam a voz do evangelho, vejam a luz de Cristo, ou colocamos a pedra para que as pessoas morram cada vez mais em seus pecados, em seus problemas, em suas dificuldades, né? Então está aí algo para a gente pensar nesta noite. E mais adiante, nós vamos ver uma outra ordem do Senhor. Desatai-o. Lázaro estava naquele túmulo. E ele recebeu a ordem: Lázaro, vem fora. Mas quando Lázaro saiu, Lázaro não saiu já. Oba, estou aqui, né? Prontinho. Lázaro não saiu daquele túmulo limpinho. Ele estava 4 dias morto. Lázaro devia estar com mau cheiro.
Lázaro estava cheio de ataduras, aquelas ataduras deviam estar apodrecendo já naquele corpo. Talvez ninguém quisesse tocar naquela atadura. E o Senhor fala, desatai-o. É outra responsabilidade, é outra cooperação que Deus quer de cada um de nós. Porque quando as pessoas vêm lá de fora, nem sempre elas vêm prontas. Normalmente não. Nós não viemos. Não é? A gente vem cheio de defeito, a gente vem cheio de problema, às vezes vícios, traumas. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai olhar, falar, olha, para isso aí não tem jeito, ou a gente vai começar a ajudá-lo a desatar? Através da palavra, através do Espírito Santo. Isso não é uma obra minha, é sempre obra do Senhor. É sempre obra de Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus. O que nós fazemos quando a gente vê uma pessoa muito triste? A gente passa longe, ou a gente vai lá e pergunta, está tudo bem? Você precisa de ajuda? Precisa de uma oração? Se a gente vê um novo convertido, de repente, você passar e ver, ele acabou de chegar, ele é um novo convertido, ele está começando na fé, de repente você vê ele numa situação assim que não condiz muito ainda com a vida de um cristão, o que a gente faz? A gente aponta o erro, a gente acusa e diz para esse não tem jeito, olha lá, olha como é que ele está, onde ele está. Ou a gente depois vai deixar passar, depois vai chamar ele, vai falar, olha, eu passei em tal lugar, eu vi você nessa situação, isso entristeceu muito o meu coração. Eu gostaria de te ajudar. Né? Ou de repente a gente vai ver e vai chegar na igreja e falar, olha, eu vi fulano lá. Vai chegar para os irmãos, olha, eu vi fulano fazendo isso, fazendo aquilo. E vai, ó. Ou a gente vai falar, a gente vai chamar essa pessoa, a gente vai orar, a gente vai ajudar a desatar essa pessoa de todos os seus problemas, de todos os seus traumas. Não tem coisa mais gostosa, é quando a gente vê uma pessoa sarada, não é? Um filho da gente, um pai ou uma mãe, quando ele está doente, o que a gente mais quer ver nessa pessoa? Ela sarada. E na igreja é assim também. Queremos ver os nossos irmãos sarados, os nossos irmãos curados. Deus quer ver o seu povo sarado, o seu povo curado, e Ele quer usar a nós, que aqui estamos nesta noite. E se você ainda tem algum trauma, se você ainda tem alguma ferida, se você ainda tem algum vício, o Senhor está falando nesta noite para você, eu quero tirar essa atadura da sua vida. E se você permitir, eu vou tirar. Se você permitir, eu vou te libertar. Creia no poder de Deus sobre a sua vida. E que nós, como igreja, sejamos usados pelo Senhor. Um outro ponto. Deixai-o ir. O primeiro ponto é tirar a pedra. O segundo, o terceiro. Gente, agora eu me senti o bispo. 3 pontos, né? Primeiro, segundo e terceiro. Deixai-o ir. Eu imagino que aquelas pessoas, quando Lázaro saiu daquela... Era 4 dias ali morto, né? Ainda estava atado, aí desataram ele, e talvez alguns pensassem, ele não tem condição de caminhar. Poxa, ele acabou de ressuscitar, vamos ficar aqui, vamos proteger ele, não deixe ele ir não, ele tem que ficar aqui. E esse deixar-o ir, é Deus falando que quando a gente começa a ser desatado dos nossos traumas, dos nossos vícios, a gente já começa a ter condição de andar sozinho. Começa a ter condição de também proclamar esse evangelho. A gente começa a receber cura para curar os outros.
Eu não recebo a cura do Senhor apenas para ser curada. Eu recebo a cura do Senhor para ajudar outros também a serem curados. Então, deixa ele ir. Creia na obra que eu fiz na vida dele. Aí você incentiva a pessoa. O desatar é um discipulado. Hoje em dia se fala muito sobre discipulado, né? Antigamente talvez falasse também bastante, mas parece que hoje se fala mais ainda sobre discipulado. Então, esse desatar é você pegar uma pessoa e discipular ela, ajudar ela. Só que a gente não pode ficar o tempo inteiro discipulando. Chega um momento que a pessoa precisa crescer. Não que ela vá, a gente vai deixá-la aí, a gente vai esquecer dela, a gente não vai orar mais por ela. Não, ela é um fruto do nosso trabalho. E a gente está sempre orando, né? Sempre junto. Mas a gente incentiva que ela vá e dê fruto. Não é isso que a palavra diz? Vá e dê fruto. Mas a gente não pode ficar só nós nessa condição de ser discipulado. Nós temos que começar a ser discipuladores. Nós temos que começar a sair, começar a andar e a discipular outros também. E quando o Senhor fala, deixai-o ir, quer dizer, incentiva ele a ir. Barnabé fez isso com Paulo. Incentivou a Paulo. Ensinou a Paulo. E chegou um dia que Paulo foi maior do que Barnabé. Às vezes as pessoas não querem deixar o outro ir, porque tem medo que o outro seja maior do que ele. Já soube, assim, de casos de discipulador que querem dominar do seu discípulo. Teve um caso que eu soube, passarinho me contou, que uma pessoa foi vender um carro para uma outra pessoa. Ele era de uma outra igreja. E o líder era aquele líder que queria tomar conta de tudo, que queria cuidar da vida da pessoa em todos os sentidos. É esse líder que não deixa a pessoa ir. E quando foi passado o cheque do carro, vamos supor, eu comprei o carro, aí quando eu passei o cheque para a pessoa de quem eu comprei o carro, a assinatura do cheque era do meu pastor. E por que isso? Porque até as finanças daquela pessoa, daqueles membros da igreja, quem cuidava era o pastor. Ó, minha irmã regalou o olho, E tem muito discipulador que é assim, que não deixa ir porque quer dominar. Mas o Senhor tirou as ataduras para que fôssemos livres. E a palavra de Deus fala, eu libertei você, por que você está se colocando debaixo de outro jugo? Li um livro sobre discipulado. O discipulador contava que ele estava discipulando um casal, tinha que mudar para outra cidade, e chegou para ele e falou assim, pastor, nós temos que ir para tal cidade, porque o emprego está mandando e tal. Mas se você disser para nós, não vá, nós não vamos. Aí esse discipulador caiu da cadeira. De repente ele acordou. Ele falou, o que eu estou ensinando para o meu discípulo? Eu estou ensinando que ele tem que andar conforme eu falo que ele tem que andar, ou eu estou ensinando que ele tem que andar conforme Deus diz que ele tem que andar? Eu estou ensinando o meu discípulo a ouvir a minha voz, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu ordeno, ou estou ensinando o meu discípulo a ouvir a voz do Senhor, aquilo que ele ordena? E aí ele falou para a pessoa, não, nós vamos orar juntos, a gente vai estar aqui, a gente vai estar orando, mas Deus vai falar no seu coração o que você deve fazer, porque você pode ouvir a voz de Cristo. Assim como eu, o discipulador, ouço Deus falando, você também pode ouvir Deus falando. Então, quando a gente desata, a gente tem que ensinar também essa pessoa a ouvir a voz de Deus. A gente não desata para atar ela de novo aquilo que eu falo. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque, infelizmente, tem muita igreja nos dias de hoje que quer levar o povo no cabresto. Eu louvo a Deus pela Igreja Metodista Livre que não faz isso. E por tantas outras também, que graças a Deus não fazem isso. Porque o nosso mestre não faz isso.
Quando Ele te chama, Ele dá a liberdade tanto de você vir, como de você ir. E Ele espera que você fique, porque ficar é muito melhor. Ficar com Cristo é muito melhor. É infinitamente melhor. Então nós deixamos ir. Assim como a gente tem que fazer com o filho, né? Quando a gente ajuda esse filho, o filho está crescendo. Eu não crio filho para mim, mas também não crio para o mundo. A expressão é, né? A gente não cria filho para a gente cria filho para o mundo. Não, 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 não. A gente cria filho para o Senhor, né? Quando Jesus precisou de um jumentinho, Ele falou ali para os discípulos, olha, em tal lugar, vai em tal cidade, você vai encontrar ali um jumentinho amarrado, atado, outra vez, né, a palavra aqui, atado, você vai encontrar ele atado. Desatai esse jumentinho. E se o dono dele perguntar, por que você está desatando, você diga, o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. O Senhor precisa dos nossos filhos. O Senhor precisa de você levando o Evangelho. Nós criamos os nossos filhos na fé para o Senhor, porque o Senhor precisa dele. O Senhor precisa de você. Não porque ele precisa, porque ele não pode. Ele precisa porque ele escolheu precisar. Agora ali a gente cantando, ao único que é digno de receber toda honra, glória e poder. Esse Deus majestoso. Enquanto eu cantava, eu chorava. Eu falei, eu começo a pensar na grandiosidade desse Deus. É o Criador do universo. Ele faz todas as coisas. Ele fez você, a mim, com tantos detalhes que a ciência não consegue copiar um ser igual. Não consegue copiar um olho igual. Porque o nosso Deus é tremendo. Nada, por mais que a ciência evolua, nunca vai chegar perto de qualquer coisa que esse Deus faz ou fez. E esse Deus que é tremendo escolheu a mim e a você. Por isso eu choro. Falo, Senhor, o Senhor é o único. O Senhor é o ser todo-poderoso. E o Senhor me escolheu, é privilégio. É privilégio poder te louvar, é privilégio poder levar a tua palavra, é privilégio falar do Senhor Jesus, levar salvação àqueles que estão perdidos. É privilégio. Por que a gente fica de boca fechada? Por que a gente não fala? Deixa as pessoas caminharem para o inferno como se nada fosse. É privilégio nosso, é privilégio meu, é privilégio seu. Deus escolheu assim. Meu irmão, minha irmã, Deus escolheu usar a mim e usar a você. Que nós possamos nos deixar ser usados por Deus. Tirando a pedra, para que esse evangelho entre nesse coração perdido. Desatando, para que as pessoas consigam caminhar de forma livre, porque Cristo veio dar vida e vida em abundância. Ele não veio dar pouca coisa para a gente, não. Ele não veio dar uma vida para a gente andar de cabeça baixa. Uma vez eu encontrei uma senhora cristã. E ela, de cabeça baixa, triste, e falando para mim, eu vou procurar emprego, mas não consigo. E nunca dá certo, nada dá certo para mim. Aí eu olhei para ela, falei, você é salva por um Deus tremendo? Você tem Deus na tua vida? Ela tem. Então por que você está de cabeça baixa? Por que você está tão negativa? Levanta a cabeça, passa um batom, vai lá trabalhar, vai procurar um emprego com confiança. E quando você caminhar, pensa que Deus está caminhando na tua frente, você não está caminhando sozinha, não. Chega lá e levanta a cabeça e fala que você veio, né? Gente,
a porta foi aberta para ela. Não foi assim tão rápido, mas foi. Mas ela começou a ir com mais confiança e depois ela chegou tão diferente. Às vezes é isso, a gente está ajudando as pessoas a serem desatadas. Às vezes as pessoas ainda não percebem a vida que elas têm em Cristo. Aquilo de precioso que elas têm em Deus. Então, que possamos tirar a pedra, não ser pedra de tropeço. Olha, cuidado com o nosso testemunho, com aquilo que a gente está fazendo. Para ao invés de tirar a pedra, está colocando mais pedra no caminho. Desatar, ajudar a pessoa a caminhar, ao invés de ficar apontando o erro e machucando a ferida, né? E deixar ir, porque essa é a nossa missão. Irmos e deixar ir. Amém? Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa, por graça e misericórdia, ter falado ao seu coração nessa noite. Amém?